Olá, tô passando aqui hoje para poder trazer uma reflexão bem rápida, até porque já é tarde, já é de madrugada, mas eu recebi uma mensagem aqui que me fez refletir bastante, que eu achei muito importante, inclusive, trazer para que vocês possam refletir junto comigo. Tô até descabelada, porque eu já tava indo dormir, mas tá bom. O importante é o conteúdo, eu posso garantir para vocês que é valioso, gente, é valioso. Essa semana eu fiz uns stories em resposta a algumas perguntas que eu tinha recebido anteriormente. E eu recebi uma mensagem, no final eu deixei uma caixinha lá de perguntas, e eu recebi uma mensagem que não era uma pergunta, era mais uma crítica, assim, ou uma descrença, não sei nem descrever o que seria exatamente, mas eu sempre penso o seguinte, todo assunto, quando ele é complexo, ou até mesmo quando ele é desconhecido por algumas pessoas, sempre gera não é debate, mas sempre gera assim, essa discordância, né, de crença, né, porque se trata, querendo ou não, se trata de crença. Só que meu papel, aliás, não é o meu papel, na verdade eu mesmo como pessoa, eu não tô aqui, nem tão pouco na minha vida mesmo, para fazer ninguém acreditar em nada como verdade ou como mentira daquilo que eu falo. Tudo que eu falo é baseado naquilo que eu vivenciei, naquilo que eu passei, naquilo que eu apliquei na minha vida e transformei a minha história. É baseado na minha história real, sabe? Na minha vida mesmo. Que eu passei por uma transição na qual eu precisei buscar mudar aquele estado que eu estava vivendo. E busquei conhecimento, apliquei na minha vida e transformei. E aí, de lá para cá, eu falei, meu papel hoje é ajudar outras pessoas a conseguir transformar suas histórias também. Não é ter esse conhecimento só para mim. Então, sempre que eu passo para poder dar qualquer informação, é exatamente para ajudar pessoas a ter o mesmo resultado que eu tive. Certo? E aí, em resposta a uma dessas perguntas anteriores, eu falei sobre a questão da transformação, da reprogramação mental, da frequência vibracional. E aí uma pessoa me escreveu da seguinte forma: eu não acredito em nada disso. Se tudo isso que você fala fosse verdade, não existiria gente pobre. Eu fico imaginando a vida dessa pessoa. Mas eu te convido, você que me escreveu, e aos demais que estão me assistindo agora, que estão vendo esse vídeo, melhor dizendo agora, a fazer uma reflexão também. Da seguinte forma: por que a gente não inverte? Ao invés de pensar, se fosse verdade, não existiria gente pobre. Por que a gente não pensa, será que não existe gente pobre? Mas a pobreza, gente, quando eu falo em pobreza, eu não estou falando literalmente em dinheiro. Porque o dinheiro, ele é consequência. A pobreza, ela está no ser humano. A pobreza, ela está no estado de ser. Ela não está falando de papel. Papel é uma moeda de troca. Prosperidade é um estado de ser, sabe? Do ser humano. Então até isso as pessoas hoje confundem. Quando fala em prosperidade, as pessoas já levam para o lado do dinheiro, do papel, da moeda, dos bens materiais, do rótulo que ela carrega dela, que se ela se titula de uma tal forma que para ela é como se fosse literalmente estar num pedestal, às vezes um título. Até comentei a respeito disso. Se você tirar o seu título, o seu rótulo, quem é você como essência, como pessoa, como ser, sabe? E não uma pessoa que carrega um título de que eu sou isso ou eu tenho aquilo, sabe? Então até isso as pessoas confundem. E é por isso, inclusive, a reflexão. Então, quando eu falo de pobreza, quando eu falo ou de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de ser, de essência, de pessoa, de estado de ser, ok? Então, por que não pensar, existe pessoa pobre porque pensa assim, e não as coisas não são assim, porque senão não existiria gente pobre? E se todo mundo pensasse e agisse e se comportasse e fosse quem é de verdade como essência, será que existiria mesmo toda essa pobreza ou tanta gente pobre como o povo prefere falar? Porque vamos entender o seguinte: se tudo
é energia, tudo está em constante vibração, inclusive a nossa frequência. A nossa frequência, ela também está vibrando. E a nossa frequência, ela determina, inclusive, em qual velocidade estamos vibrando. E se ela é energia, logo ela vai atrair aquilo que eu vibro. Ela vai fazer se tornar real aquilo que eu vibro. Por isso a importância de você alinhar e de você elevar a sua frequência. Existem as frequências densas e as frequências altas. As densas, lógico, as mais baixas, da culpa, do ódio, do desespero, da angústia, do medo, da culpa, sei lá, da preocupação. Elas são as frequências mais densas. A frequência do amor, da prosperidade, de ser. A frequência do amor, a frequência da alegria, do perdão, são as mais elevadas e a que cria, literalmente, a realidade de um ser humano, que transforma a vida de um ser humano. Aí as pessoas têm a dificuldade de entender que se tudo é energia, inclusive a frequência que você vibra, também é energia. E se você atrai tudo para a tua vida baseado na tua frequência, qual a dificuldade dela entender que se ela elevar a frequência dela, ela transforma a vida dela? Ah, mas eu não acredito. Tá. Então vamos pensar o seguinte. Se você não acredita, o que isso muda na tua vida? Nada. Né? Aliás, você só vai permanecer no estado que você está. Mas, se você resolver acreditar e tentar, dando certo, o que você ganha? Porque se não der certo, beleza. Você vai continuar onde você está. Não vai piorar a sua situação. Não vai melhorar, mas também não vai piorar. Mas e se fluir? E se der certo? Olha o salto que você pode dar na tua vida. Porque a gente vive debaixo de leis que regem o universo. Se você acredita ou não, elas não vão deixar de funcionar porque você não acredita. Se eu falar que essa caneta... Se eu falar que essa caneta aqui vai... Se eu soltar ela, ela vai cair. Você virar pra mim e falar assim, eu não acredito. Eu vou soltar, ela vai cair do mesmo jeito. Independente de você acreditar ou não. Todas as leis... E a gente tá falando de uma lei, né? É isso? Todas as leis do universo são iguais. Independe de você acreditar. Então, ao invés de você usar ela, porque você está usando ela contra você. Então, ao invés de você passar o tempo inteiro usando ela contra você, faz um esforço. Tenta usar ela ao teu favor. Porque acredita você ou não, ela vai funcionar do mesmo jeito. Então, eleva a tua frequência. Modifica o seu estado de ser. Faça uma reprogramação mental para você elevar a sua frequência. E muda a tua história. Porque sim, é possível. Muda a tua história. O tempo que você passa numa rede social, indo lá escrever para alguém, para criticar, ou dizer se acredita ou não, usa esse tempo para tentar mudar a tua história. Ah, eu não acredito, mas beleza, deixa eu fazer o que essa louca tá falando, porque vai que dá certo. Como eu falei, se você fizer e nada mudar, beleza, não perdeu nada. Mas e se mudar, meu amor? E se mudar? Então pensa pelo menos assim, e se mudar? Aí vai lá e faz. Depois você me conta se deu certo ou se não deu certo. Porque não adianta falar que é verdade, ou que é mentira, ou que acredita ou não acredita.
Nós estamos falando de leis universais que regem o universo como um todo. A sua crença, você crer ou não, acreditar ou não, meu amor, é de você, é sua, não muda nada. Ela vai funcionar do mesmo jeito. Aí me faz inclusive lembrar de uma história, que é a história do elefante. Que é a seguinte, talvez alguém já ouviu aqui, mas é a seguinte: um elefante pequenininho, quando pequenininho, foi amarrado no pé de uma cadeira por uma corrente. Ele tentava se soltar a todo instante, mas ele não conseguia, porque ele era só um bebê e não tinha força o suficiente. Tempos se passaram, o elefante cresceu e adquiriu uma força gigantesca. Porém, ele nunca tentou provar da força que ele havia adquirido com o tamanho dele, porque ele acreditou naquilo que contaram para ele quando ele era criança. Ele permaneceu a vida inteira amarrado a um pé de uma cadeira, pelo simples fato de que quando ele era criança, falaram para ele, acorrentaram ele ali e fizeram ele acreditar que ele não tinha força para se soltar. Como ele, quando criança, tentou, não conseguiu, ele nem sequer tentou quando cresceu. É isso que acontece com a gente. Existe uma força fora do comum dentro de cada um de nós. Um poder gigantesco dentro de cada um de nós. Você só vai conseguir provar deste poder, desta força, se você tentar. Se você continuar acreditando naquilo que te contaram quando pequenininho, você vai ser só um elefante pequeno, um elefante acorrentado ao pé de uma cadeira. Agora, se você fizer um mínimo de esforço, você vai ver a força que existe dentro de você. E neste momento eu te convido a provar, a testar, a tentar usar essa força, que você vai ver o tamanho do estrago, para não dizer o contrário. Só uma forma de brincar do estrago que você vai fazer na tua vida, da transformação que você vai fazer na tua vida. E eu falo isso com propriedade, porque foi isso que eu fiz na minha. Pode ser que algum engraçadinho diga assim: nossa, mas a sua vida talvez não seja tudo isso que você está falando ou que você demonstra. Você não sabe de onde eu vim, o que eu passei, o que eu vivi. Então logo eu posso te dizer, minha vida é maravilhosa. Eu transformei sim minha vida, meu amor. Muito. E eu te convido hoje a fazer o mesmo. Transformar a tua história. Eu te convido, eu te desafio a testar, a tentar, a provar. Usar essa força que existe dentro de você e depois você vem aqui e me conta. Se deu certo, se valeu a pena, se deu certo ou não. Se o que eu estou falando é besteira, mas prova antes. Caso contrário, permaneça como um elefante, acorrentado o resto da tua vida ao pé de uma cadeira. E agora, eu vou te pedir um favor. Se você gostou desse conteúdo, se faz sentido para você, ou se você quer provar mais de assuntos como esse, para testar inclusive na tua vida, me segue nas minhas redes sociais, no Instagram. Me segue, curte esse conteúdo para que você possa receber conteúdos, vídeos como esse, sempre que eu gravar. Esse aqui ficou um pouquinho longo, mas vai valer a pena. Para quem assistir até aqui, vai valer a pena. Me segue, me curte. Ou me curte não, curte o conteúdo do vídeo. Me segue aqui no Instagram. Até porque eu tenho um desafio. Eu quero vir com lives, com mais conteúdos como esse, com mais informações, com mais conhecimentos como esse aqui. Só que eu preciso ter uma quantidade de seguidores. Eu quero bater essa quantidade de seguidores para poder vir trazer lives para vocês toda semana e a gente poder debater isso junto, aprender coisas juntas e a gente poder fazer testes, técnicas juntas também, tá? Que vai ajudar vocês a enfrentar
esses medos, essas dúvidas, essas crenças que às vezes aparecem querendo derrubar a gente. Eu tô aqui para poder ajudar você a quebrar tudo isso e provar essa força que existe dentro de você. Mas para isso eu preciso bater essa quantidadezinha mínima que o Instagram exige. Então, contribui com isso. Me segue, compartilha o vídeo, chama pessoas para que eu possa atingir logo essa quantidade de seguidores para poder vir trazer mais conteúdos, fazer live e poder contribuir, compartilhar com vocês mais informações, mais conhecimentos como esse, tá bom? Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu sei que vai valer a pena. Tenho certeza que tem pessoas que vão ter viradinhas de chave aí, vai ter downloadzinho, vai ter pecinhas de quebra-cabeça que vão estar se encaixando. Mas eu te agradeço por ter ficado até aqui. Um beijo e eu volto ainda essa semana. Essa semana não, porque hoje é domingo, essa semana mesmo. Eu volto respondendo as perguntas que chegaram para mim. Tem várias perguntas incríveis que terão respostas que são aprendizados. Gente, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.